Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Relato número 13. Antes de começar os relatos, ficaria muito feliz em saber de onde está assistindo e a que horas. Agora se acomode, coloque seus fones e tente não deixar o medo te dominar. Bem, vamos continuar. Eu não costumo falar muito sobre isso, nem com meus filhos, nem com minha mulher. Tem coisa que a gente guarda para dentro da alma, porque sabe que se botar para fora, pode não voltar mais a ser o mesmo. Mas tem noites que essa lembrança vem com tanta força, que parece que estou vivendo tudo de novo. E eu me chamo Joaquim, caminhoneiro há quase 30 anos. Já atravessei esse Brasil de ponta a ponta, mas foi numa estradinha esquecida do Piauí que eu vivi o maior aperreio da minha vida. Era final de julho, época que o sol castiga e a poeira sobe até o pescoço. Eu estava levando uma carga de cimento de Teresina para uma obra pequena, perto de Oeiras. O trajeto era tranquilo, mas naquela noite resolvi cortar caminho por uma estrada de chão batido que um colega de ofício tinha me recomendado. É mais rápido, só tem que passar com cuidado, ele falou. Se arrependimento matasse, a estrada era estreita, cheia de curva seca, mato alto de cada lado. Não tinha um poste de luz sequer. O céu estava limpo, lua fina lá no alto, e só o farol do caminhão clareando aquele mundão escuro na minha frente. Eu estava sozinho, como de costume. Gosto da companhia do rádio, mas naquele dia o sinal não pegava nada. Sem música, sem notícia. Só o ronco do motor e meus próprios pensamentos. Já passava das 9 da noite. O calor ainda era forte, e eu abri a janelinha para sentir um vento, mas o ar que entrou parecia mais quente ainda. Foi quando eu vi, no meio da estrada, lá longe, uma silhueta, pequena, magra. Parecia uma mulher parada de frente para o caminhão. Eu diminuí a velocidade achando que era alguém perdido, coisa comum em estrada de interior. Quando cheguei mais perto, percebi que ela estava com um vestido claro e comprido, meio rasgado nas pontas e com o cabelo caído sobre o rosto. "Moça, tá tudo bem?" Eu perguntei, abrindo mais a janela. Ela não respondeu. Só virou de costas e começou a andar devagar para o meio do mato. Mas foi ali que o troço ficou estranho. Ela andava, mas não fazia barulho. Nem o estalo de galho, nem o farfalhar da roupa. Nada. A curiosidade foi maior que o medo. Estacionei o caminhão no acostamento, peguei minha lanterna e desci. Ainda chamei de novo. "Ei, moça, tá precisando de ajuda?" Mas quando iluminei o mato, ela tinha sumido. O mato estava parado, como se ninguém tivesse passado por ali. Sem trilha, sem pegada. Eu senti um arrepio correr pelas costas. Olhei ao redor, ouvindo só o som dos insetos e o coração batendo forte no peito. Voltei para o caminhão. Respirei fundo, engatei a primeira e segui viagem. Devia faltar uns 30 quilômetros para chegar no destino. Tentei não pensar mais naquilo. Podia ter sido coisa da minha cabeça, fruto do cansaço. Só que não era. Uns 15 minutos depois, lá estava ela de novo. Na beira da estrada, parada, com o mesmo vestido, do mesmo jeito. Só que agora, mais próxima. Dessa vez, não parei. Passei direto, fingindo que não vi. Só que meu corpo todo gelou quando olhei pelo retrovisor. E ela não estava mais lá. A partir daí, tudo começou a mudar. O ar dentro do caminhão parecia mais pesado. O motor começou a falhar, como se alguma coisa sugasse a força da máquina. E o cheiro. Um cheiro de coisa velha, úmida, podre. Algo que não estava ali antes. Peguei meu terço que sempre carrego pendurado no retrovisor e comecei a rezar. Não sou muito de igreja, mas naquela hora eu só queria que aquilo acabasse. A estrada parecia não ter fim. Olhava o GPS e ele travava, como se o caminhão estivesse rodando em círculos. Comecei a pensar que estava perdido. E aí veio o pior. Um som. Um sussurro vindo de dentro da boleia. Era uma voz fina, quase infantil. Ela dizia meu nome. Repetia baixinho. "Joaquim, Joaquim." Meus pelos se arrepiaram todos. Eu olhei para o banco do passageiro e... juro por tudo que é mais sagrado. O assento estava afundado, como se alguém estivesse sentado ali. Naquela hora, eu não aguentei. Pisei fundo no acelerador, feito um doido.
Queria sair daquela estrada a qualquer custo, mas parecia que quanto mais eu corria, mais longe eu ficava. A escuridão era densa, a estrada sumia sob os meus olhos. E o mais assustador, a voz não parava. Eu comecei a chorar. Nunca me senti tão impotente na vida. E eu sou homem criado no mato, acostumado com estrada, com susto, com vida dura. Mas aquilo não era desse mundo. Depois de um tempo, não sei se foram minutos ou horas, vi uma luz à frente. Era o portão da fazenda onde eu ia deixar a carga. Quando estacionei o caminhão ali na entrada e desci, minhas pernas mal me seguravam. O caseiro veio me receber assustado com a minha cara. Perguntou se eu tinha visto a moça da estrada. Eu travei. O caseiro me olhou de cima a baixo, limpando as mãos sujas de graxa num pano encardido. Ele tinha o olhar de quem já viu coisa demais nessa vida. Quando perguntei se ele conhecia a moça da estrada, ele só respondeu com um aceno de cabeça e apontou para dentro da sede. Vamos entrar, que isso não é conversa de portão. Sentamos numa cozinha simples, cheia de panelas penduradas, com cheiro de café forte no ar. Ele se chamava Eustáquio, homem de fala pausada e jeito cabreiro. Enquanto me servia uma xícara, soltou: "Você viu ela, né?" Eu balancei a cabeça, meio sem querer acreditar que aquilo estava mesmo acontecendo. Ele deu um suspiro pesado, como quem já sabia o que vinha a seguir. "Você pegou a estrada do sossego. Ninguém passa por lá depois das 6 da tarde. Eu devia ter avisado o patrão para te dar outra rota." Fiquei em silêncio, esperando que ele explicasse. E ele explicou, do jeito mais assustador possível. Contou que, há uns 20 e poucos anos, uma moça chamada Dalvina tinha morrido naquela estrada. Dizem que ela era noiva de um rapaz da cidade vizinha e que, num fim de tarde, saiu a pé para encontrar o amado, já que o ônibus atrasou, mas nunca chegou. Dizem que um caminhoneiro a atropelou numa curva e fugiu, deixando o corpo lá mesmo, no meio da poeira e do esquecimento. O corpo só foi encontrado 2 dias depois, já coberto de moscas, mordido por bicho, em estado lastimável. Desde então, começou a história. Motoristas que viam uma mulher de branco pedindo carona, caminhoneiros que juravam ouvir vozes dentro da boleia, pneus que estouravam sem motivo, luzes que apagavam sozinhas. E ela chama pelo nome. O Eustáquio falou com os olhos arregalados. Sempre o nome. Nunca grita, nunca corre, só chama. Senti um frio subir pelas costas. Na hora, lembrei da voz na boleia, suave, fria, repetindo: "Joaquim." "E se a pessoa parar?" Perguntei com a voz quase não saindo. "Tem uns que pararam, ninguém mais viu. Caminhão ficou abandonado com o motor ligado, rádio chiando e porta aberta. Teve um, o tal do Everaldo, que apareceu dias depois andando no meio do mato, sujo, desorientado, falando umas línguas que ninguém entendia. Ficou internado. Nunca mais foi o mesmo. Aquilo mexeu comigo de um jeito que nem sei explicar. A mão tremia tanto que derrubei metade do café na calça. Mas o que mais me assustava era o detalhe que o Eustáquio mencionou. A voz chamava o nome da pessoa. Como ela sabia meu nome? Eu fiquei ali um tempo, meio calado, meio catatônico, tentando processar tudo aquilo. A cabeça a mil, as imagens da estrada ainda vivas na mente. Aquela mulher parada, o banco afundado, o cheiro, a voz. Eustáquio me ofereceu um quarto para dormir, mas eu recusei. Não queria ficar ali. Peguei o caminhão e fui para a cidade mais próxima, ainda tremendo. No hotel simples onde dormi aquela noite, acordei umas 3 vezes suando frio. Em uma das vezes, achei ter escutado alguém batendo na porta, mas quando abri, o corredor estava vazio. A mesma sensação de ser observado, de estar sendo seguido. Nos dias seguintes, tentei levar a vida normalmente. Segui entregando carga em outros cantos do Piauí, mas sempre desviando daquela estrada. Mesmo que isso significasse andar o dobro do caminho. O medo me travava. Só de ouvir o nome Estrada do Sossego, minha pele se arrepiava. Um dia, encontrei o José de novo, meu amigo de longa data que estava comigo no caminhão naquela noite. Perguntei se ele lembrava do que aconteceu. Ele desviou o olhar. Disse que tinha tentado esquecer. Aquilo não era coisa desse mundo, Joaquim. Eu sonhei com ela por semanas. Teve uma vez que acordei com o nome dela na minha boca, mas eu nunca soube o nome dela.
Fiquei gelado. Nem eu sabia. Mas quando ele falou aquilo, uma coisa me acertou feito um tapa. Dalvina. Era isso. Como se o nome tivesse vindo sozinho. Como se ela tivesse colocado na minha cabeça. Eu tentei viver com isso. Levar a vida. Continuar na estrada. Mas sempre que o sol começa a se pôr e a estrada aperta, eu lembro do olhar sem rosto, do banco afundado, do sussurro que me chamava. A coisa mais assustadora de tudo é saber que ela ainda está lá, que outros vão passar por aquela estrada e que ela ainda chama, sempre chama. E se um dia alguém responder? Passaram-se semanas desde aquela viagem, mas a presença dela continuava me seguindo. Não importava onde eu estivesse. Eu podia estar em Petrolina, em Teresina ou no fim do mundo. O nome dela vinha como uma brisa fria no meu ouvido. Joaquim. Tentei ignorar. Me apeguei à rotina, ao volante, às conversas vazias de posto. Fingia que estava tudo certo, mas não estava. Em uma madrugada, acordei na boleia do caminhão suando. Eu tinha encostado o caminhão num posto deserto em Paulistana para descansar algumas horas. No meio da madrugada, algo me tirou o sono. Não foi barulho, foi silêncio demais. Acordei com aquela sensação de que não estava sozinho. Peguei a lanterna, olhei pelos vidros. Nada. Mas o retrovisor estava virado. E eu juro por tudo que vi algo se mexendo ali. Acendi as luzes da cabine e fiquei parado, tremendo. O rádio ligou sozinho. Uma interferência estranha, como se alguém respirasse no canal. Joaquim. O rádio caiu no chão quando bati sem querer no painel e eu saí do caminhão correndo. Coração batendo mais do que motor em descida. Naquela noite tomei a decisão. Eu precisava voltar. Precisava encarar aquilo de frente. O José tentou me impedir quando contei. Disse que era besteira, que o tempo ia fazer tudo sumir da memória. Mas eu sabia que não era algo que passava. Era algo que grudava na alma. Voltei para a mesma estrada. Estrada do sossego. Sol de fim de tarde se pondo atrás dos morros, pintando tudo de laranja escuro. E eu ali, dirigindo devagar, o rádio desligado, os olhos atentos, senti o arrepio antes mesmo de ver. Na mesma curva, ela estava lá, no mesmo lugar. Mas dessa vez, ela me olhou. Era como se seus olhos fossem dois poços sem fundo. Um tipo de tristeza que não dá para explicar com palavras. Ela não fez sinal. Não pediu carona. Apenas me encarou. Parei o caminhão. Fiquei com a mão no volante, suando. As luzes da boleia piscaram. Desci. Cada passo parecia pesado, como se o chão puxasse meus pés. Quando cheguei perto, ela ainda não tinha se mexido. "Você quer o que de mim?" Perguntei. Ela não respondeu. Só estendeu a mão. E quando fez isso, vi a aliança. Na outra mão, uma rosa vermelha, murcha, como se estivesse ali há décadas. Eu não sei o que aconteceu depois. Juro que não sei. Apaguei. Acordei já de manhã, deitado no banco do caminhão, com uma dor de cabeça absurda. A estrada estava vazia. Tudo estava igual, menos uma coisa. O banco do passageiro estava molhado. Tinha um cheiro de flores antigas e uma gota de sangue seco no retrovisor. Fiquei ali por horas tentando entender. Mas entendi que não dava para entender. Ela não queria me matar. Ela queria ser vista, ser lembrada. Queria que alguém soubesse. E agora eu sei. Nunca mais voltei naquela estrada. Nunca mais sonhei com ela. Mas carrego a imagem. Carrego a presença. Hoje, todo caminhoneiro que encontro, pergunto se já pegou a estrada do sossego. Alguns fazem piada. Outros desviam o olhar. Uns já ouviram a voz. Se algum dia você estiver dirigindo por uma estrada vazia e vir uma mulher na beira do caminho segurando uma flor, não pare, mas também não ignore. Ela está esperando. E ela nunca esquece quem não respondeu. Antes de prosseguir ao próximo relato, peço para que deixem o seu like no vídeo e se inscreva se for novo por aqui. E não se esqueça de ativar o sininho para não ficar de fora dos próximos relatos. Bem, vamos continuar.
Era para ser só um fim de semana tranquilo no interior, sabe? Aquele tipo de viagem que a gente faz para escapar do estresse da cidade, desligar um pouco do celular, respirar um ar mais puro. Eu, a Júlia, o Vinícius, a Cíntia e o Marcelinho alugamos uma casa simples numa estrada de terra nos arredores de Oeiras, no Piauí. Tudo certinho. Caixa de som, pão de queijo, cooler com cerveja e a playlist já pronta no Spotify. Parecia perfeito. A casa era daquelas bem antigas, com varanda larga, piso de cimento queimado, paredes altas e uma caixa d'água azul, daquelas bem grandes, lá nos fundos. Foi Cíntia quem achou o lugar no Instagram, num perfil que postava fotos de cantinhos rústicos do Nordeste. Barato, bonito e aparentemente sossegado. Chegamos numa sexta à tarde, o sol ainda castigando forte no céu limpo. O cheiro de terra seca e mato queimado estava por todo canto. A estrada era cheia de pedras soltas e até para chegar ali já dava uma sensação de isolamento. Mas o clima entre a gente era bom, leve, animado. A casa tinha aquele charme das construções antigas, só que também tinha seus detalhes esquisitos. Umas rachaduras no teto, portas que rangiam mesmo com a brisa fraca e quadros velhos nas paredes, com retratos sépia de gente que ninguém reconhecia. Mas o que mais me chamou a atenção foi a tal da caixa d'água. Ela fazia um barulho estranho de vez em quando, um tipo de tec-tec abafado, como se tivesse alguma coisa batendo lá dentro. No começo ninguém ligou. Todo mundo estava só querendo relaxar. A noite caiu, a cerveja desceu gelada, a música rolava e a risada era solta. Teve espetinho improvisado, joguinho besta no TikTok e até aposta de quem aguentava mais pimenta dedo de moça que a gente comprou na vendinha da estrada. Quando a energia caiu de repente, um apagão do nada, a gente ainda fez piada. Eita, foi o fantasma que puxou a tomada, disse Marcelinho. Acendemos as lanternas dos celulares, continuamos ali na varanda, sem dar muita importância. A luz voltou pouco tempo depois. Vida que segue. Só que naquela noite, o Vinícius comentou o barulho de novo. "Vocês estão ouvindo isso aí atrás?" Ele falou meio travado. A gente ficou quieto e deu para ouvir. Um som estranho vindo da direção da caixa d'água. Como se alguém batesse de leve no plástico. Tum, tum, tum. "É bicho", disse Júlia rindo. "Deve ser gambá, morcego, coisa do mato." Mas por dentro, deu um frio na barriga. Aquele som não parecia bicho. Era ritmado demais. Parecia intencional. Deixamos pra lá, fingimos que não era nada. Mas eu não dormi direito. A madrugada foi longa e abafada, e o barulho voltava e parava, como se tivesse alguém lá, esperando. E eu sentia que, quanto mais eu tentava ignorar, mais ele parecia ficar forte. No sábado de manhã, fui lá olhar a caixa. Subi num banquinho velho, tirei a tampa com cuidado e olhei lá dentro. A água estava parada, sem nada visível. Mas quando abaixei para guardar o celular no bolso, ouvi o tec, alto, perto, como se alguma coisa tivesse subido e descido de novo assim que me afastei. Não falei nada. Preferi não assustar o pessoal. Só que, conforme o dia foi passando, mais coisa esquisita começou a acontecer. A caixa de leite que sumiu da geladeira. O pacote de pão mordido com a mordida torta, quase humana. A escova de dente da Cíntia, molhada, sendo que ela dizia que nem usou. De tarde, a gente decidiu andar por uma trilha que saía atrás da casa e levava até um açude seco. O chão era puro barro rachado, com algumas árvores tortas e cactos aqui e ali. A gente andou por quase 1 hora, tirou umas fotos e voltou suando, sujo, rindo das piadas do Marcelinho. Mas quando chegamos na casa, a porta estava escancarada. A gente tinha deixado trancada, juramos. Por dentro tudo parecia no lugar, só que a televisão estava ligada no canal 99, só chiado. Todas as luzes da casa estavam acesas, até a do banheiro dos fundos, que ninguém usava desde ontem. A noite chegou pesada, o céu ainda claro de estrelas, mas o clima na casa era outro. A caixa d'água voltou a fazer barulho, só que agora mais forte, como se tivesse mais pressa. Gravei com o celular escondido, só para provar para mim mesmo que não estava inventando. E quando ouvi de novo o tec-tec seguido de um som de líquido sendo mexido, tipo alguém se mexendo dentro da água,
Senti um aperto no peito. Não era bicho, não era vento. Depois da janta, a gente ficou na varanda. Mas ninguém ria mais. Cíntia não tirava o olho do mato. Júlia tremia o tempo todo. Vinícius suava frio, mesmo com o vento. E até Marcelinho estava calado, coisa rara. Meia-noite. A luz piscou 3 vezes e acabou de vez. Celular na mão, lanterna ligada. Foi quando ouvimos um estrondo lá atrás. Um barulho seco, de plástico batendo no chão. A tampa da caixa tinha voado. Eu e Vinícius corremos até lá. Contra todo o bom senso. A tampa estava caída de lado e a água estava escura, densa, com cheiro de coisa podre, como se algo tivesse apodrecido ali dentro há dias. Foi quando a gente viu. A água borbulhou. Um dedo subiu por um instante, um dedo humano, e desapareceu de novo, como se fosse puxado de volta para o fundo. Saímos correndo, o sangue gelado, os olhos arregalados. Trancamos tudo, empilhamos cadeira na porta. Mas a pior parte foi o silêncio depois. Porque pela primeira vez desde que chegamos, a caixa d'água parou de fazer barulho. Como se o que estava lá dentro tivesse saído. A gente passou o resto da madrugada em silêncio, cada um encolhido num canto da sala, com a cara branca de susto e o olho arregalado, mirando as portas e janelas. A única luz vinha das lanternas dos celulares, que a essa altura já estavam quase todas descarregando. O Marcelinho tremia. A Júlia parecia que ia desmaiar a qualquer momento. Do lado de fora, o mundo parecia ter congelado. O vento não soprava. Os grilos tinham sumido. Nem o barulho dos sapos no brejo a gente ouvia mais. Era como se tudo tivesse prendido a respiração junto com a gente. Mas o mais estranho foi a sensação de presença. Era como se tivesse alguém ali dentro com a gente, mesmo com tudo trancado. Um tipo de peso no ar. Um sufoco invisível. E o mais doido é que ninguém queria falar sobre o que tinha visto. Era como se o medo ganhasse mais força quando a gente botava ele em palavras. O tempo passou devagar. Cada minuto parecia uma hora. Quando o sol finalmente apareceu pela janela da cozinha, a gente não ficou aliviado. O dia chegou, mas o medo ficou. Cíntia quis ir embora na hora. A gente tem que sair daqui agora, ela disse com a voz seca. Mas aí veio o problema. O carro do Vinícius não ligava. A bateria do nada morreu. Ele jurava que tinha checado tudo antes de dormir. Tentamos pedir ajuda, mas não tinha sinal. Nem Wi-Fi, nem 3G. O Marcelinho até subiu num toco de árvore tentando captar alguma barra no celular. Mas nada. Parecia que a casa estava isolada de propósito. A tensão entre a gente começou a aumentar. Vinícius ficou irritado. Júlia começou a chorar. Cíntia se afastou e ficou sentada na calçada da frente, olhando para o chão. Eu não sabia o que fazer. Parte de mim queria correr dali. Parte queria entender que raio estava acontecendo. Foi aí que a Júlia contou, baixinho, sem olhar para ninguém. Quando a caixa d'água borbulhou, eu ouvi uma voz, lá de dentro, falando o meu nome. O silêncio que veio depois dessa frase foi pior que qualquer grito. Ela disse que era uma voz conhecida, parecida com a da mãe dela, que morreu ano passado. Mas estava errada. Era como se imitasse, sabe? Igual papagaio que repete, mas não entende. Era a voz dela, mas não era minha mãe. Ninguém falou nada. Só que aquele clima de negação foi quebrado de vez quando Cíntia voltou correndo do quintal, gritando. A gente correu atrás dela, e o que ela mostrou travou todo mundo. Perto da caixa d'água, no chão seco, tinha pegadas, humanas, mas descalças. E não era o pé de ninguém dali. As marcas eram compridas, finas, e só tinham 4 dedos. Não era bicho, ela disse, quase vomitando de nervoso. Não era gente, era outra coisa. Começamos a discutir. Vinícius queria tentar empurrar o carro na marra. Marcelinho dizia que era melhor seguir pela trilha até encontrar a estrada principal. Cíntia queria chamar alguém da vila próxima, uns 6 quilômetros dali. Mas o medo segurava a gente feito âncora. Ficamos mais um tempo na casa pensando no que fazer. Foi quando a campainha tocou. 1, 2, 3 vezes. Só que não tinha campainha na casa. Aquele som não existia. Nunca existiu.
Eu fui até a janela com o coração batendo na boca. Lá fora, não tinha ninguém. Mas no portão, cravado com alguma coisa afiada, tinha um bilhete sujo de lama. Já bebi da água, agora é vocês. Aquilo virou a chave. A gente pegou tudo que dava, água, celular, lanterna, e saiu pela trilha que ia dar na vila. Andamos por mais de 1 hora, suando, com sede, cada um olhando para trás o tempo inteiro. O mato em volta parecia se fechar conforme a gente passava. E o mais esquisito, a paisagem mudou. A trilha, que antes era seca e aberta, agora parecia outra, com árvores que a gente não lembrava de ter visto. E o som voltou. Primeiro fraco, depois mais forte. Era o mesmo som da caixa. Tec, tec, tec. Mas agora vinha do meio do mato, de vários pontos diferentes, como se tivesse coisa cercando a gente. O Marcelinho tropeçou, caiu e começou a chorar. O cara que fazia piada com tudo estava em pedaços. Foi quando Cíntia desmaiou. Assim, do nada. Caiu dura no chão. A pele dela estava fria, os olhos virados e a boca cheia d'água. Mas ninguém tinha dado água para ela. Aquilo veio de dentro. Tentamos acordar ela, sacudir, chamar. Nada. E a água continuava escorrendo da boca dela, pingando no chão seco. Cada gota fazia um som que ecoava no mato, como se tivesse caindo em metal. A gente voltou, carregando a Cíntia nos braços. Não sabíamos para onde mais ir. A trilha parecia ter virado um labirinto. Quando chegamos de volta na casa, ela estava diferente. As janelas todas estavam abertas, o portão escancarado, e a caixa d'água estava vazia, só com lodo no fundo. Lodo escuro, denso, e um cheiro de mofo misturado com algo podre. Cíntia acordou, mas não era mais ela. O jeito que ela olhou pra gente era vazio, sem alma, como se tivesse alguém dentro dela, testando o corpo. E quando ela falou, não era a voz dela. Era uma voz rouca, grave, arranhada, que só disse: "Agora é sua vez." A gente congelou. Ninguém conseguia falar nada. A Cíntia, ou o que quer que fosse aquilo agora, ficou parada no meio da sala, com a cabeça meio tombada para o lado, os olhos fundos, e aquela voz que não era dela ecoando nas paredes: "Agora é sua vez." Vinícius foi o primeiro a reagir. Tentou segurar ela pelos ombros e balançar, como se quisesse arrancar a amiga de volta dali. Mas assim que encostou nela, o corpo da Cíntia amoleceu como um pano molhado, caindo no chão sem resistência. Ela não estava morta, mas também não estava viva do jeito que a gente conhece. A respiração era rasa, lenta. Os olhos se mexiam devagar. A boca murmurava palavras desconexas. Parecia um rádio mal sintonizado. Foi então que Marcelinho teve a ideia de abrir o alçapão da caixa d'água de novo. Se essa coisa saiu de lá, talvez tenha deixado alguma pista. A gente hesitou, mas não tinha outra opção. Era aquilo, ou ficar na sala esperando sei lá o quê. Subimos juntos. Júlia ficou para trás, cuidando da Cíntia. Quando empurramos a tampa, quase caímos para trás com o fedor. A água tinha virado um tipo de gosma preta, espessa como óleo queimado. E lá no fundo, numa das paredes internas da caixa, tinha algo riscado com unha ou pedra. A sede nunca acaba. Foi aí que Vinícius perdeu o controle. Gritou, chutou a caixa, jogou pedra, chorou. A sanidade dele estava indo embora. E, sinceramente, a nossa também. A gente estava cercado por algo que não dava para ver direito, mas que sabia exatamente onde e como atingir. Voltamos para dentro e a Cíntia estava de pé, olhando pela janela, murmurando. A Júlia estava sentada no chão, encolhida, chorando sem som. Ela falou comigo, com a voz da minha avó. Ela falou que a gente entrou no lugar errado, que eles estão com fome. Tentamos fugir. Pegamos tudo que dava e saímos correndo pela estrada. Dessa vez, ignoramos trilha, mato, sol. Fomos direto, com o tênis afundando na terra seca, a garganta seca de medo e o ar pesando mais a cada passo. Depois de quase 2 horas de caminhada, finalmente vimos uma casinha simples, isolada, com uma mulher sentada na porta. Parecia uma senhora comum, com um avental e um lenço na cabeça.
mas quando ela olhou para a gente, foi como se ela já soubesse. Vocês mexeram com a água? Ela perguntou, antes de a gente dizer qualquer coisa. A pergunta bateu feito martelo. Ninguém respondeu. Ela suspirou, baixou os olhos e disse só: não era para ninguém beber dessa fonte. Tá amaldiçoada desde antes da vila existir. A gente ficou em choque. Explicamos tudo. Ela ouviu calada, depois entrou em casa e voltou com uma garrafa de barro, dessas de guardar cachaça. Isso aqui é de folha de janaguba e casca de pau-ferro. Pode ajudar a acalmar, mas não cura. Nada cura o que acordaram. Bebemos sem pensar. O gosto era amargo, enjoado, mas deu um alívio na hora. Uma paz artificial. A mulher deixou a gente descansar um pouco ali. Contou que aquela terra, antigamente, era usada para rituais. Povos antigos, antes dos registros. Coisas que nem o povoado falava mais em voz alta. Eles chamavam de os sem rosto. Espíritos da sede. Espíritos que viviam nos buracos da terra, onde a água parava. E quando alguém ouvia o chamado, era porque já tinha sido escolhido. Voltamos a casa no fim da tarde com a ajuda do marido dela, que levou a gente num jipe velho. Quando chegamos, o portão estava fechado, e lá dentro não tinha mais ninguém. A Cíntia tinha sumido, não só ela. Todos os nossos rastros também. As mochilas, o cooler, as roupas, até as latas de cerveja. Tudo tinha desaparecido, como se a gente nunca tivesse estado ali. O jipeiro achou estranho, mas não falou nada. Só olhou para mim e disse: se eu fosse vocês, queimava isso aí. E foi o que a gente fez. Tacamos fogo na casa com gasolina de 1 galão que achamos atrás do galpão. As chamas subiram rápido. Mas o que fez meu estômago virar foi o som. No meio do estalo da madeira e do calor da queimada, a caixa d'água estourou sozinha, com um estouro seco. E por um instante, eu juro por tudo, deu para ver uma forma, saindo do meio da fumaça, como se tivesse sido libertada. Voltamos para a cidade em choque. Passamos a noite na casa da avó do Marcelinho, que morava em Oeiras mesmo. Ninguém conseguia dormir. A Cíntia continuava desaparecida. Vinícius parou de falar. Júlia não desgrudava do celular, mas não abria nenhum aplicativo. Dias depois, a notícia correu. Um corpo foi achado num poço seco, a 8 quilômetros da casa onde a gente estava. O rosto não dava para reconhecer, mas nas costas havia uma tatuagem, a mesma da Cíntia. O pior, o laudo dizia que o corpo estava seco por dentro, sem uma gota de sangue, como se tudo tivesse sido sugado, inclusive a água dos olhos. A gente nunca mais falou sobre aquilo. Cada um seguiu para um canto. Eu tentei esquecer, tentei voltar à vida normal. Mas às vezes, de madrugada, quando tudo tá calado, eu ainda ouço o tec-tec, vindo do banheiro, da caixa d'água do meu apartamento. E aí eu lembro da última frase da mulher naquela casa: depois que bebe, a sede vai com você. Meu nome é Matheus, tenho 27 anos e moro numa comunidade chamada Serra Preta, aqui no sertão do Piauí, quase na divisa com o Pernambuco. É um lugar pequeno, seco, onde o mato é mais cinza do que verde, e o céu à noite parece maior do que o mundo. A vida por aqui sempre foi simples: roça, criação de bode, missa no domingo e conversa fiada na calçada. A gente aprende desde cedo a respeitar o silêncio da mata, porque dizem que é nele que se escondem as coisas que não são desse mundo. Eu nunca liguei muito para isso não, até o grito. Tudo começou numa quinta-feira à noite, num mês de outubro que estava mais quente que o normal. Eu tinha ido levar minha mãe na casa de Dona Áurea, que estava doente, e voltei sozinho pela estradinha de barro. A lua estava fina, quase sumida, e o vento soprava daquele jeito que parece que sussurra seu nome. Foi quando eu ouvi um grito, seco, alto, vindo do alto da serra. Era um grito de gente, mas torto, como se tivesse saído errado da garganta, sabe? Aquilo me travou por uns segundos. Não parecia animal, não parecia humano também. Parecia uma mistura. Cheguei em casa meio atordoado. Falei com meu pai, que só me olhou por cima do copo de café e disse: se tu ouviu o gritador, é melhor não responder. E não olha para a serra mais depois das 6. Aquilo me deu calafrio.
Eu nunca tinha ouvido falar em gritador. Perguntei mais, mas ele ficou calado. Só fez o sinal da cruz. No outro dia comentei com uns colegas da comunidade. Um deles, o seu Edivaldo, me puxou num canto e disse: esse bicho aí aparece para quem tá com o espírito aberto, quem tem muita dúvida dentro de si. Ele sente a alma fraca e chama. Fiquei com aquilo na cabeça. Passei a evitar olhar para a serra de noite. Mas o grito, ele voltou. Primeiro uma vez por semana, depois toda noite. Sempre no mesmo horário, umas 23h40, e sempre o mesmo som. Aquele grito rasgado, esquisito, doído. Na terceira semana, eu acordei com o som dentro do meu quintal. Foi aí que começou o desespero. Corri para a janela, mas não vi nada. Só o farol da minha moto ligado sozinho, piscando. A moto desligada, sem chave. Eu juro por tudo. Contei isso à minha mãe. Ela mandou eu ir falar com Dona Lídia, uma rezadeira que morava perto do riacho. Cheguei lá com o coração nas mãos. Ela me olhou e falou antes de eu abrir a boca: o gritador já te escolheu, filho. Agora é ver se tu aguenta a perturbação ou se ele leva tua voz para sempre. Fiquei arrepiado. Ela me deu um saquinho com sal grosso, arruda e uma medalhinha de São Miguel. Mandou enterrar perto da entrada da trilha da serra. Disse que era para fazer isso em silêncio, sem olhar para trás. Naquela noite fui com a cara e a coragem. Cheguei na trilha, enterrei o pacote e me virei para ir embora. Só que no instante que me levantei, senti uma mão gelada segurar meu tornozelo. Não tinha ninguém, mas o aperto foi real. E o grito, dessa vez veio do meu ouvido. Corri como nunca corri na vida. Cheguei em casa todo arranhado, sujo, com sangue escorrendo do nariz. Minha mãe me benzeu na hora, chorando, dizendo que esse mal é antigo. Passei a semana sem sair depois das 6, mas o grito continuava, toda a noite, e cada vez mais perto. Teve um dia que, quando acordei, minha voz tinha sumido, literalmente. Eu tentava falar e nada saía. Fiquei 3 dias mudo. No 4º dia, quando consegui balbuciar uma palavra, era outra voz. Não era a minha. Era mais grossa, mais grave, mais fria. Acordei minha mãe desesperado. Ela me olhou com medo. Disse que eu estava com voz emprestada. Ela chamou o padre. Ele veio, fez uma oração pesada, leu o Salmo 91, borrifou água benta pela casa inteira. Disse que aquilo não era coisa comum, que o tal gritador era uma entidade da terra seca, um espírito perdido de alguém que morreu sufocado, afogado em poeira, enterrado sem boca. O tempo passou, e o grito foi parando. Foi ficando longe, mais fraco. Mas eu nunca voltei a ter a voz como antes. Até hoje tem dia que acordo e não reconheço o meu próprio tom. Tem gente que acha que é psicológico, que é trauma. Mas tem noite que meus cachorros latem pro nada. E eu ouço, bem baixinho, um eco da minha própria voz, vindo lá da serra. Alguns dizem que o gritador só passa, que ele escolhe um e depois vai embora. Mas eu sei, ele não foi embora. Ele entrou em mim. E desde então, quando o céu está muito quieto, quando o vento para, quando a mata silencia, é porque ele quer gritar de novo. E usa a minha garganta para isso. Meu nome é Caio, tenho 28 anos, nascido e criado em São Raimundo Nonato, no sertão do Piauí. Aqui a vida é seca, mas calma. A gente se conhece pelo nome, sabe da vida um do outro e aprende desde cedo que tem coisa que é melhor não mexer, principalmente quando o assunto é casa velha e promessa mal paga. A história que eu vou contar não é daquelas de assombração que o povo inventa para assustar menino. É coisa que eu vi com meus próprios olhos e até hoje, quando lembro, me arrepia até a alma. Tudo começou quando minha avó Sebastiana ficou doente. Fui passar uns dias com ela numa comunidade rural perto da Serra Branca, quase divisa com o Parque da Serra da Capivara. A casa dela é simples, chão batido, lamparina na parede e um rádio velho que só pega a FM local. No segundo dia lá, ela me chamou enquanto fazia café e disse com a maior naturalidade do mundo: se tu for andar pelo quintal de tarde, não entra no quarto de fora e nem olha no espelho. Eu ri. Achei que era só mania de gente mais velha, mas o jeito que ela falou foi seco, sem espaço para gracinha.
Mais tarde perguntei o que tinha de errado com o espelho. Ela desviou o olhar e falou que aquele espelho não era dali, que tinha sido trazido de Pio 9, de uma casa que foi queimada por dentro, mas ficou inteira por fora. Disse que o marido da mulher se matou depois de ver o que tinha aparecido no vidro, e que desde então, ninguém mais conseguia ficar muito tempo em frente a ele sem sentir coisa ruim. Achei exagero, mas como o quarto de fora ficava trancado, deixei quieto. Na tarde seguinte, fui buscar umas lenhas nos fundos da casa e percebi que a porta do tal quarto estava entreaberta. Não lembro de ninguém ter ido lá. A maçaneta estava virada. Curioso, empurrei devagar e entrei. O quarto era pequeno. Só uma cama de madeira, um armário coberto com pano e o tal espelho. Era grande, moldura grossa, cheio de pó, mas limpo no centro, como se alguém tivesse passado a mão recentemente. Cheguei perto, e foi aí que tudo começou. Quando olhei para o espelho, vi o reflexo normal da porta, da cama, de tudo, mas não me vi. Era como se eu não estivesse ali. Meu reflexo não apareceu, só o ambiente, vazio. Dei um passo para trás. A porta fez um rangido tão alto que pareceu ecoar até o mato. Nessa hora, eu juro por tudo, senti como se alguém estivesse atrás de mim. Mas quando virei, não tinha nada. Só o calor abafado do quarto e o cheiro de madeira velha. Fechei a porta e saí apressado. Não falei nada para minha avó naquele dia. Mas à noite, quando deitei na rede, sonhei com uma mulher. Ela estava parada na frente do espelho, cabelo preto e comprido, o rosto escondido. Usava um vestido antigo, manchado de alguma coisa escura, e chorava, sem som. No outro dia, contei para a avó. Ela fechou a cara, mandou eu pegar o terço e benzer a porta do quarto. Disse que a moça do espelho não gosta de visita sem aviso. Desde então, comecei a ouvir barulhos estranhos vindo de lá. Coisa leve, tipo sussurro. Às vezes, um som de passo. Outras vezes, parecia que alguém encostava na parede do meu quarto, que dava exatamente para o tal quarto de fora. E teve uma noite que a coisa passou do limite. Acordei com a sensação de sufoco. Fui pegar água, e quando passei pelo corredor, a porta do quarto de fora estava escancarada, e o espelho no escuro brilhava, como se tivesse luz lá dentro. Fui até a varanda tentando entender o que estava acontecendo. Nisso, minha avó apareceu na porta com a cara pálida e só disse: ela abriu o espelho. Eu tremi na hora. Tentei perguntar mais, mas minha avó entrou no quarto dela e trancou a porta por dentro. Na manhã seguinte, ela não falou mais nada, mas avisou que ia chamar Dona Cícera, a rezadeira. Passei o dia inquieto. Tentei abrir o quarto para tirar o espelho, mas a chave sumiu. E o mais estranho, toda vez que eu chegava perto da porta, sentia um cheiro forte de flor murcha, como se tivesse velório ali dentro. Na noite seguinte, fui acordado por um som de choro, baixo, feminino. Quando abri os olhos, estava escuro. Peguei o celular. 3 da manhã. Levantei, segui o som até o corredor. Ele vinha do quarto de fora. Encostei na porta. O choro parou. E no mesmo instante, ouvi a voz mais fraca e arranhada da minha vida dizer: você me viu, então me leva. Depois daquela madrugada, eu não dormi mais. Fiquei sentado na rede até o sol começar a bater na parede de barro, ouvindo cada estalo da madeira da casa como se fosse passo de alguém se arrastando. Minha avó saiu do quarto sem dizer uma palavra. Fez café, acendeu um incenso e colocou o terço pendurado na porta do quarto de fora. Só falou assim, com a voz firme: ela não quer mais ficar lá dentro, e agora viu você. O dia passou arrastado. Eu tentava não pensar, mas tudo ao redor parecia estranho. As galinhas não chegaram perto da parte do quintal que dava para o quarto. O cachorro da casa vizinha uivava desde de manhã, e o relógio da parede parou às 3 da madrugada, exatamente a hora que ouvi aquela voz. No fim da tarde, chegou Dona Cícera, a rezadeira. Veio com uma sacola de pano, uma garrafa de água benta, folha de arruda e uma Bíblia tão gasta que parecia ter sobrevivido a um incêndio. Ela entrou na casa sem falar com ninguém. Foi direto até a porta do quarto de fora e ficou ali, parada, como se escutasse alguma coisa. Depois murmurou: tem mais de uma coisa aí dentro, mas só uma quer sair. A gente ficou sem saber o que fazer.
Ela explicou que aquele espelho era espelho de passagem, que servia de entrada e saída para coisas que não pertencem ao nosso lado. Disse que Laura, a moça que morreu ligada a ele, não queria ferir ninguém. Só não queria mais ficar sozinha. À noite, Dona Cícera fez uma reza forte no corredor. Falava palavras emboladas, misturadas com latim, e jogava água benta em volta da porta. Mas assim que começou, o espelho trincou. Um estalo seco, como vidro quebrando. Só que ninguém tinha encostado nele. E aí começou uma ventania dentro da casa, do nada. As portas bateram, o rádio ligou sozinho numa estação chiando e a chama da lamparina apagou. Tudo ao mesmo tempo. Dona Cícera gritou pra gente não correr. Se correr, ela vai atrás. Gritou com uma força que arrepiou até meu osso. Minha avó começou a rezar alto, segurando o terço com tanta força que os dedos ficaram brancos. E eu só consegui olhar para a porta. Porque ali, pelo vão da fresta, dava para ver 2 olhos brilhando no escuro. Mas não era reflexo. Era como se alguém olhasse de dentro do espelho, direto para mim. O vento parou. O rádio desligou. A casa ficou em silêncio. A trinca no espelho sumiu, como se nunca tivesse estado lá. Dona Cícera pegou a sacola dela e disse que precisava de mais tempo, que ia buscar uns pós de benjoim, umas velas pretas e voltar depois de 2 dias. Não abre o quarto, nem fala com ela, mesmo que chame, avisou. Mas ela não esperou 2 dias. Naquela madrugada, o choro voltou, mais alto, mais perto, e dessa vez veio de dentro do meu quarto. Acordei com a rede balançando. Tentei me levantar, mas o corpo parecia travado. Os olhos mexiam, mas o resto, nada. E no canto do quarto, ali perto do armário, estava ela, a mulher do espelho, mas agora fora dele. Cabelo molhado, vestido pingando água escura, e a cabeça pendia para o lado, como se o pescoço estivesse torto. Ela andava devagar, os pés descalços encostando no chão como se nem fizessem peso. Ela chegou perto, muito perto, e falou, com a minha voz: "Me leva para o teu lugar." Só isso. Depois sumiu, como fumaça. Na manhã seguinte eu estava febril, tremeu meu corpo inteiro. Minha avó mandou buscar o padre da comunidade, mas ele recusou ir. Disse que o espelho era de antes do batismo e que ele não tinha autoridade ali. As coisas pioraram. Meu reflexo parou de me seguir. Juro por Deus. Eu me olhava no espelho do banheiro e via meu corpo, mas o rosto estava virado para o lado errado. Uma hora olhava para frente, outra hora sorria sozinho. Não era mais eu. Fiquei trancado no quarto por dias. Perdi a fome. O som do espelho vinha até mim mesmo com a porta fechada. Era como vidro sendo arranhado, como se unhas raspassem de dentro para fora. Até que uma noite minha avó gritou. Corri para o quarto dela. A porta do quarto de fora estava escancarada e o espelho estava limpo como nunca. No reflexo, vi nós dois, eu e minha avó. Mas atrás de mim, bem atrás, lá no canto escuro, estava a mulher, sorrindo. Dona Cícera voltou correndo no outro dia com o rosto pálido. Ela só entrou e disse: "Não tem mais como prender, agora só resta selar." Dona Cícera chegou com uma expressão que eu nunca tinha visto. Estava suando mesmo com o tempo seco, os olhos fundos, como se não tivesse dormido há dias. Na mão trazia uma garrafa escura, 3 velas pretas, um pedaço de pano vermelho e um facão com o cabo de osso. Hoje a gente sela esse espelho, mas depois disso ninguém entra mais nesse quarto, nem para limpar. Minha avó apenas assentiu, com o terço apertado nas mãos. Eu estava pálido, o estômago revirando. Tinha algo em mim que queria correr, fugir dali, mas era como se eu tivesse preso por dentro. Cícera montou um círculo com sal grosso e carvão ao redor da porta do quarto de fora. Acendeu as velas e começou uma reza que parecia antiga demais para ser portuguesa. Misturava palavras com sons que mais pareciam sussurros de bicho. A casa inteira pareceu segurar o ar. O vento parou. Os galhos não se mexiam. Até o rádio da vizinha ficou mudo. Foi então que ela entrou sozinha no quarto, carregando o pano vermelho estendido como uma bandeira. A gente só ouvia o som da voz dela lá dentro, até que o espelho começou a vibrar. A parede tremia, a madeira do chão estalava, e lá de dentro veio o grito. Um grito de mulher,
mas que parecia sair da garganta de 1000 vozes ao mesmo tempo. Alto, doído, como se estivessem sendo arrastadas pelo chão. Dona Cícera gritou: Caio, agora, me dá teu sangue. Fiquei em choque, mas ela correu até a porta, cortou meu dedo com o facão e jogou uma gota no pano. Na mesma hora, o espelho estilhaçou por dentro, mas a moldura ficou inteira. O vidro ficou preto, completamente opaco, como se tivesse sido tapado por dentro. Ela jogou o pano sobre ele, passou a corda grossa na volta e selou com 3 nós. Cada nó, uma frase: não és mais espelho, não és mais janela, não és mais caminho. Saímos de lá com o coração batendo no pescoço. Minha avó trancou a porta, pregou uma tábua e jogou sal nas frestas. Ninguém mais falou sobre o espelho. A casa ficou diferente, silenciosa demais. Na semana seguinte, Dona Cícera adoeceu. Não saiu mais da cama. Disseram que foi pneumonia. Eu sei que não foi. A mulher carregou algo para dentro de si, algo que antes estava no vidro. 3 semanas depois, ela faleceu. E no enterro, o rosto dela parecia assustado. Depois disso, minha avó mandou cobrir todas as janelas com pano branco. Disse que reflexo demais atrai coisa ruim. E proibiu espelho dentro da casa. Nem espelho de bolsa. Nada. Eu tentei seguir a vida. Voltei para a cidade, arrumei outro emprego, aluguei um quarto simples perto da rodoviária de Floriano. Mas a coisa não me largou. Uma noite acordei com um barulho familiar. Um som de vidro sendo riscado por dentro. Fui até o banheiro, tremendo. O espelho do armarinho estava todo embaçado, mas no centro, limpo. Tinha uma marca de mão. Fiz tudo o que me ensinaram. Sal nos cantos. Reza forte. Mas a marca volta de tempos em tempos. Sempre no mesmo ponto. Sempre com o mesmo tamanho de mão. Uma mão feminina. Outro dia, minha vizinha bateu na porta perguntando por que eu falo sozinho à noite. Disse que ouve minha voz, mas em 2 tons diferentes. Um grave, lento, arrastado, e outro que parece rir. Desde aquela noite no Piauí, não consigo mais me olhar por muito tempo no espelho. Sinto que tem alguém olhando de volta. Uma vez tentei cobrir todos os espelhos da casa, mas no reflexo da tela do celular, vi o que não queria. Vi meu rosto virado para mim, como se tivesse do lado de dentro, e não do lado de fora. Não tem mais como fugir. Aquilo que me viu naquela noite está dentro de mim agora. Às vezes, quando fico em silêncio, ouço o choro de novo. A mulher do espelho me segue. Onde tem reflexo, tem passagem. E se você está ouvindo isso, se olhar no espelho agora e sentir um arrepio, não pergunta por quê, só apaga a luz e vira de costas. Meu nome é Ítalo, nascido e criado em Caridade do Norte, uma cidadezinha perdida no sertão do Piauí, que nem sempre aparece no mapa. Aqui, o tempo anda mais devagar, o sol parece mais perto e as histórias correm mais rápido que boato em grupo de WhatsApp. Desde pequeno eu escuto falar da Igreja da Colina, como o povo chama. Uma construção velha, feita de pedra e barro, com uma torre de sino que já deveria ter desabado, mas continua lá, firme, desafiando o tempo e a lógica. Meu pai dizia que o lugar era sagrado. Já minha avó falava que Deus já tinha abandonado aquele canto faz tempo, e que quem ouvia a voz vindo da torre não voltava mais igual. A tal voz, segundo o povo mais antigo, surgia nas madrugadas de quinta para sexta, quando o céu estava limpo e a lua quase cheia. Era uma voz de homem, fina, arrastada, às vezes cantando latim, às vezes rezando coisa que ninguém entendia. Ninguém nunca viu nada, mas todo mundo jurava ouvir. Eu cresci com medo daquele lugar. Não passava nem perto, ainda mais depois de um episódio que marcou minha infância. O irmão do seu João da Venda, um cara calado, evangélico, sumiu depois de subir a colina. 2 dias depois, apareceu no mato, nu, sujo, com os olhos revirando branco. Nunca mais falou. A cidade inteira ficou em silêncio por uma semana depois disso. E a igreja? Fecharam com corrente, mas nunca tiraram o sino da torre. E ele continuava tocando sozinho. Anos depois, já com 19 anos,
Eu resolvi desafiar meu medo. Achava que era coisa da cabeça do povo. Tava de volta em Caridade para visitar minha avó, depois de meses em Teresina tentando estudar, mas sem dinheiro e sem paz. Na terceira noite de volta, ouvi o sino de novo. 3 toques, espaçados, no meio da madrugada. Me arrepiei inteiro. Fingi que não ouvi, mas o som ficou me rondando a mente o resto da noite. No outro dia comentei com meu primo Rodrigo. Ele riu. Disse que era o vento, que aquilo era lenda. Mas depois de um tempo parou de rir e falou baixo: mas tem uma coisa, o sino só toca se tiver alguém lá dentro. Essa frase me calou. Passei o resto da tarde pensando, até que decidi subir lá, sozinho. Fui no início da noite. O céu estava limpo e a lua parecia maior que o normal. A trilha era seca, cercada de mato e pedra solta. Levei só uma lanterna velha e meu celular no modo lanterna. A torre apareceu primeiro. Escura, enorme, como uma sentinela do passado. A porta da igreja estava entreaberta. A madeira rangia, como se reclamasse de estar sendo mexida. Lá dentro, o ar era pesado. Um cheiro de vela velha, mofo e coisa morta. Os bancos estavam cobertos de poeira, mas o altar estava limpo, como se alguém ainda passasse pano ali. Tentei acalmar o coração. Fui até o altar, depois olhei para a escada em espiral que levava até a torre do sino. Respirei fundo e comecei a subir. Cada passo ecoava. A escada parecia não acabar. E quanto mais eu subia, mais eu sentia um calor vindo de cima, diferente do vento frio lá fora. Cheguei no topo. A sala do sino era apertada, de pedra crua. O sino enorme no centro. E ali, no canto, tinha uma cadeira de palha. E nela, alguém sentado. Não me aproximei. Só vi a silhueta. Um homem magro, de túnica escura. Cabeça baixa, mãos no colo. Parecia dormindo. Mas quando eu dei meio passo para frente, ele levantou o rosto. E não tinha rosto. Só pele lisa, esticada. Sem olho, boca ou nariz. Mas mesmo assim, eu ouvi: você veio tarde. A voz não saiu da figura. Saiu dentro da minha cabeça. Eu travei. Não conseguia mover uma unha. Aquela coisa, seja lá o que fosse, estava ali, sentado, olhando para mim sem ter olho nenhum. E mesmo assim, eu sabia que estava sendo visto por dentro. A voz continuou. Não saía de boca nenhuma, mas enchia minha cabeça como se tivesse um rádio dentro do meu crânio. Você viu. Agora escuta. E depois, fala. Senti uma dor aguda no ouvido esquerdo. Um zumbido forte como microfonia. Levei a mão à cabeça, tropecei para trás e bati nas pedras da torre. A figura continuava imóvel, mas parecia que o ar ao redor dele vibrava, quente, pesado. Desci cambaleando a escada. Cada degrau parecia mais fundo. As pernas tremiam. Lá embaixo, o interior da igreja estava diferente, mais escuro. Os bancos pareciam mais longe, como se o lugar tivesse aumentado. Quando saí da igreja, o céu estava turvo, as estrelas sumidas. E o sino bateu sozinho atrás de mim, 3 vezes. Alto, dolorido, como se fosse me seguir até em casa. Cheguei em casa suado, pálido, com os olhos ardendo. Minha avó olhou para mim e disse sem perguntar: tu subiu lá, né? Só balancei a cabeça. Ela não me abraçou, nem brigou. Só pegou um copo de água, colocou um ramo de alecrim dentro e mandou eu beber rezando o Pai Nosso. Naquela noite, o sino tocou de novo. Mas só eu ouvi. E pior, eu ouvia ele vindo de dentro do meu quarto. Virei para a parede e tampei os ouvidos, mas a voz voltou. Suave, perto da nuca. Quem sobe, escuta. Quem escuta, carrega. Acordei de madrugada com a garganta seca e um gosto de ferro na boca. Fui ao banheiro, acendi a luz e quase vomitei. Meu nariz estava sangrando. E no espelho, atrás de mim, tinha uma silhueta. Era ele, o sem rosto, parado, do meu lado, quase encostando. Mas quando virei, não tinha ninguém. Passei o dia seguinte todo calado. Não conseguia comer. O som do sino ficou na minha cabeça como música de fundo. E comecei a perceber que as pessoas me olhavam estranho, como se tivessem sentindo alguma coisa errada só de estar perto de mim.
Fui até o bar do seu Djalma tomar um café preto e tentar espairecer. Ele olhou para mim e disse: "Tu tá com o olhar igual do irmão do João", antes dele sumir na mente. Aquilo me derrubou. Voltei para casa e decidi pesquisar a história da igreja. Fui na casa da professora Silvinha, que tem uns cadernos antigos, livros velhos de quando dava aula na escola municipal. Mostrei a foto que tirei da torre e ela arregalou os olhos. Essa torre foi erguida depois que o padre Lucas morreu, afogado. Mas o corpo dele sumiu. Dizem que ele era exorcista, que mexeu com o que não devia. Ela contou que o sino da torre foi feito com ferro fundido misturado com ouro de uma aliança enterrada com o tal padre. O ouro amaldiçoou a torre, ela disse. Todo mundo que ouve a voz carrega um pedaço da morte dele. Saí de lá tremendo. Comecei a sonhar com água, muita água, e sempre alguém me puxando para baixo. No espelho do quarto comecei a ver meus olhos mais fundos, a pele mais pálida, e vez ou outra, uma figura parada atrás de mim. Na quinta seguinte, o sino tocou de novo, mas dessa vez foram 7 vezes. Alto, firme, como um chamado. Não consegui resistir. Subi a trilha da colina sem perceber, como se tivesse sido puxado. Nem lembro de calçar o chinelo. Quando vi, já estava abrindo a porta da igreja. Lá dentro, todas as velas estavam acesas, mas não tinha fogo. A luz era fria, como se cada chama fosse feita de névoa. O altar estava limpo e uma figura de batina me esperava, de pé. "Agora você é o altar", ele disse. A voz estava dentro de mim, mas diferente. Soava como a minha. Desmaiei. Acordei em casa, deitado na rede. Minha avó estava ao lado, rezando baixinho, com o olho inchado de chorar. No chão, um prato de barro com água escura e um galho de aroeira do lado. Te encontrei deitado no altar de roupa rasgada. Tava com os olhos abertos, mas não piscava. Ela disse: "Tu não estava respirando, mas também não estava morto." Desde esse dia, não ouço mais o sino. Mas toda quinta à noite, minha boca se mexe sozinha, como se estivesse rezando em latim. E minha avó diz que quando olha para mim nesses momentos, meus olhos ficam brancos. Depois daquele dia, minha vida nunca mais voltou para o eixo. Minha avó dizia que eu estava meio entre mundos, e eu sentia que isso era verdade. Não era só um pesadelo ou coisa da cabeça. Era como se tivesse algo me usando por dentro. Na primeira quinta depois daquilo, acordei no terreiro de casa, ajoelhado, com os braços estendidos para o céu e o rosto cheio de poeira. A roupa suja, o peito doendo. Quando entrei no quarto, o espelho do guarda-roupa estava todo embaçado, e no meio dele tinha uma frase escrita com o dedo: "Ouça, fale, continue." A partir dali, toda quinta, exatamente às 3 da manhã, eu acordava com a boca mexendo sozinha, rezando. Mas não era oração de igreja. Era um canto esquisito, como um salmo rachado. Minha avó ouvia do quarto dela e chorava baixinho, sem coragem de entrar. Tentei sair da cidade. Fui até Floriano ver se passava. Mas no ônibus, quando amanheceu, o vidro embaçou e apareceu o mesmo recado de novo. E naquele mesmo dia, do nada, o sino da igreja tocou lá em Caridade. E eu ouvi, mesmo estando a quase 300 quilômetros de distância. Voltei correndo e sabia que só tinha um jeito: voltar à torre. Mas dessa vez, com alguma proteção. Fui até Dona Marinalva, benzedeira que vivia isolada perto do açude velho. Ela não quis nem ouvir direito a história. Só me deu uma vela preta, um punhado de sal grosso, um pano com óleo de arruda e disse: "Não tenta calar a voz, mas também não responde. Quem responde, vira eco." Naquela noite subi a colina com a vela na mão e o coração na garganta. A porta da igreja abriu sozinha, rangendo como sempre. O altar estava vazio, mas o ar vibrava, como se tivesse uma multidão invisível dentro da igreja, sussurrando. Subi a torre devagar. Cada degrau parecia puxar minhas pernas para baixo. Quando cheguei no topo, a cadeira de palha estava vazia, mas o sino estava pingando algo escuro. Parecia ferrugem, mas era fresco. Era sangue. Sentei na cadeira, fechei os olhos e ouvi de novo: "Você é a boca da torre agora. Fale, conte, espalhe. Nosso som precisa de carne." Senti uma pressão no peito.
Minha garganta começou a coçar como se tivesse engolido poeira com espinho. Mas não tossi. Segurei. Apertei a vela na mão até a cera me queimar os dedos. E gritei: eu não sou o caminho de ninguém. Foi como se o ar da torre se partisse em dois. Um som de vidro se estilhaçando e o sino se partiu no meio. No mesmo instante fui lançado escada abaixo. Caí rolando, batendo o ombro, rasgando a camisa, e só parei no chão da nave da igreja. Desmaiei. Acordei 3 dias depois no hospital de Oeiras. Um caminhoneiro me achou desmaiado na estrada de barro, a uns 10 quilômetros da colina. Tava com a testa rachada e a mão ainda segurando o pano com o óleo de arruda. Depois daquilo, o sino nunca mais tocou. Mas eu fiquei diferente. As pessoas dizem que meu olho esquerdo parece estar sempre olhando para outro lugar. Às vezes, quando tô quieto, minha voz sai sozinha, murmurando frases em latim que eu nunca estudei. Tentei escrever tudo o que vivi. Tentei esquecer também. Mas no fundo, sei que não tem volta. Que uma parte de mim ficou na torre. Que eu sou agora o canal, o eco, o aviso. Na última vez que passei por Caridade, vi um menino subindo a colina sozinho, num fim de tarde nublado. Gritei para ele não ir. Ele parou, olhou para mim e sorriu. E naquele mesmo instante, ouvi o sino, dentro da minha cabeça. Um toque só, baixo, mas claro como o dia. Obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like e se inscreva no canal se for novo por aqui. Ative o sininho para não perder as futuras narrações. Vou deixar na sua tela 2 vídeos que garanto que você vai gostar. Até a próxima.